Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as expressões regulares. Bom, a gente sabe que uma linguagem ela é regular se existe um autômato finito que reconheça as cadeias dessa linguagem. Então, a gente tem a representação aqui nesse gráfico de um autômato, e esse autômato ele é capaz de reconhecer todas as cadeias pertencentes à linguagem. A gente chama essa linguagem de linguagem regular, e muitas vezes a gente representa por esses LM aqui, onde M é o autômato, né? E eu posso utilizar essa simbologia aqui, onde tem A elevado a N, ou seja, essa linguagem inicia-se com símbolos As, pode ser zero a N vezes, mas necessariamente todas as cadeias dessa linguagem terminam com o símbolo B. Assim, toda linguagem regular ela pode ser descrita por um autômato finito, seja ele determinístico ou não determinístico. Essa é uma forma útil, né? Porque se a gente quer mostrar a lógica por meio da qual a gente decide se uma cadeia pertence ou não a uma linguagem, é fácil de visualizar. Mas, em alguns exemplos, em algumas situações, a gente precisa de um modo mais simples para descrever essas linguagens regulares. Por isso, a gente tem uma segunda forma de representar essas linguagens, que é através do uso das expressões regulares, né? Então, de maneira simples, eu posso dizer que essas expressões regulares é um modo simplificado de representar uma linguagem regular. É um modo declarativo, tá? E a gente expressa as cadeias que a gente aceita nessa linguagem, declarando isso através de símbolos e operações. Essas expressões regulares, elas servem como a linguagem de entrada para muitos sistemas que processam cadeias. Por exemplo, comandos para localizar strings em navegadores web ou sistemas de formatação de textos, geradores generalizadores Lexo, que é o LexoFlex, que compõe os compiladores, enfim, né? A gente pode utilizar essas expressões regulares em várias situações. A anotação utilizada, né, no livro do Benjamin, que eu vou adotar na disciplina, é a seguinte: para representar a união na linguagem, né, a união de símbolos, na expressão regular eu vou utilizar o símbolo mais. A concatenação, eu vou utilizar o pontinho, ou simplesmente eu vou colocar um símbolo ao lado do outro, omitindo esse ponto que vai representar a concatenação. E o fecho estrela, que é o fecho de clean, né, através de um asterisco. Por exemplo, qual é o caso mais simples? Digamos que eu tenho uma linguagem que só tem uma cadeia no alfabeto, que só tem um símbolo, que seria o A, né? Então, a expressão regular equivalente a essa linguagem seria simplesmente esse A vermelhinho aí, que denota a linguagem que só contém uma cadeia, que é com o símbolo do alfabeto A. Outro exemplo, né? Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Eu tenho um parênteses, né? O A mais B concatenado com C, fecha parênteses, estrela, né? Então, que linguagem esta expressão regular representa? Bom, as cadeias aceitas nessa linguagem, elas podem conter As repetidas vezes, né? Ou eu posso ter o B concatenado com o C repetidas vezes. Então, eu posso começar com BC e depois eu tenho um A, né? Que é a união. Posso ter o A unido com A várias vezes por conta do estrela. E, inclusive, eu posso ter o lambda, né, que o estrela contempla aí a cadeia com ausência de símbolos. Então, eu posso, essa linguagem, eu tenho A, tenho BC, ABC, AA, BC, BC, 3 As, e assim sucessivamente. Continuando aqui sobre a definição de expressões regulares, a definição sintática, tá? Então, qual é a sintaxe de uma expressão regular? Então, se a gente considerar um alfabeto sigma, eu tenho três passos, três regrinhas aqui. A primeira, eu vou ter o conjunto vazio, o lambda e o A, para todo A pertencente a esse alfabeto. Eu posso chamar esses três de expressões regulares primitivas. Número 2, né? Se eu tenho o R1 e R2 e digo que esses dois R são expressões regulares, então
eu posso utilizar as 3 operações R1 mais R2, R1 concatenado com R2 e R1 estrela, eu posso afirmar que também são expressões regulares. E por fim, uma cadeia é uma expressão regular se, somente se, ela pode ser derivada de expressões regulares primitivas, aplicando a regra 2, um número finito de vezes. Então, eu vou utilizar essas duas regrinhas aqui para poder montar, né, para poder dizer que são expressões regulares. Por exemplo, eu tenho aqui um sigma contendo os símbolos A, B e C, e tenho a cadeia, né, parênteses, parênteses A mais BC, fecha parênteses, estrela, concatenado com parênteses, parênteses C mais vazio, fecha parênteses, mais A, fecha parênteses. Aqui, pessoal, eu poderia ter colocado um pontinho entre esse um A e o outro. Muitas vezes eu posso omitir, tá? Então, não é que eu esqueci, mas eu posso representar das duas formas. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem que é possível não utilizar o pontinho, mas esse pontinho significa que eu estou concatenando. Ou seja, essa linguagem, né, ela pode iniciar com A ou BC e repetir isso infinitas vezes, concatenado, né? Ou seja, ela termina com C ou AA, né? Então tem essas opções aí, ou ainda vazio, né, que não tem nenhum símbolo. Então eu posso afirmar com certeza que essa cadeia é uma expressão regular, né? Por exemplo, se eu tomo R1, que é igual a C, e R2, que é um vazio, eu também posso afirmar que esse parênteses C mais vazio também é uma expressão regular. Nesse caso aqui, como ela faz parte dessa expressão regular anterior, eu posso dizer que ela é uma subexpressão regular, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa isso, tá? Mas, por outro lado, se vocês observarem aqui, ó, se eu tenho essa expressão, parênteses A mais B mais parênteses, ela não é uma expressão regular, porque eu não consigo formar essa expressão utilizando as regras anteriores, né? Ou seja, não tem nenhuma regra que termine com parênteses, né? Então, eu tenho que ter R1 mais R2, ou R1 concatenado com R2, ou R1 estrela, né? Não é possível afirmar que esse exemplo aqui no final, né, é uma expressão regular porque não posso ter um símbolo mais e um parênteses em sequência.